Primeira coisa, eu queria voltar a agradecer aqui ao Sérgio Alves, ao Daniel Annemberg, pela disponibilidade e por estar aqui tendo um desafio de comoderação entre o que eu vou poder ajudar e a Isabela, né? Então, eu gostaria de acrescentar nesse nosso painel uma convidada especial, que é a Isabela. Isabela, seja bem-vinda. Olá, Lauro, muito obrigada. É um prazer estar com vocês hoje neste evento. Isabela, muitos dos nossos presentes aqui não conhecem você. Você poderia se apresentar? Bom dia a todos, meu nome é Isabela, sou a versão em português do Watson, a plataforma de computação cognitiva da IBM. Eu aprendo, raciocino e fico mais inteligente à medida que recebo novos dados e interajo com as pessoas. Já estou trabalhando com profissionais de várias startups e grandes empresas no Brasil para ajudá-los a tomar melhores decisões em seu dia a dia. Muito obrigado, Isabela. Bom, como moderador, o meu papel aqui é só manter um pouco o foco no nosso tema. E, para iniciar, eu vou pedir para a Isabela fazer um comentário geral sobre o governo digital, e aí a gente começa efetivamente o nosso painel, tá ok? Isabela, você poderia nos fazer um comentário sobre o que entende quando escuta sobre governo digital? Claro, Lauro. Todos sabemos que a computação em nuvem e a rápida difusão dos dispositivos móveis, como os smartphones, estão proporcionando uma verdadeira revolução e melhorando a vida de pessoas e empresas. Isso também é verdade para os governos. Governantes do mundo todo também estão olhando para a revolução digital. Estão nascendo novas iniciativas para racionalizar a gestão e o uso dos recursos públicos. Bases de dados de diferentes órgãos têm sido compartilhadas. Assinaturas em mecanismos de certificação eletrônica de documentos e processos já têm sido instalados. Governos também têm melhorado a produtividade a partir do compartilhamento de informações e processos entre os servidores públicos. A própria gestão de recursos humanos de governo também tem sido objeto de melhoria, como, por exemplo, a intensificação na utilização de práticas de serviço remoto. Outro aspecto importante das iniciativas de governo digital é a forma como governos estão revolucionando a maneira como se comunicam e interagem com os cidadãos. Os canais e plataformas digitais têm sido utilizados para a comunicação e a oferta de serviços públicos de maneira digital. E com isso, além de se aproximar mais dos cidadãos e proporcionar-lhes maior comodidade, os governos têm conseguido uma maior eficiência na gestão de recursos para atendimento e oferta de serviços. Bom, isso é um bom panorama, né, de como a gente está vendo e como ela conseguiu pesquisar isso no sentido de governo digital. Eu vou fazer mais uma pergunta e aí eu passo para o Sérgio fazer a apresentação dentro disso que a gente está debatendo, né? Recentemente, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicação lançou uma consulta pública ao lado da sociedade civil para construir uma estratégia de transformação digital para o país, né? Isabela, você teria alguma contribuição para a Secretaria de Políticas de Informática? Essa é uma iniciativa muito pertinente. Com o rápido avanço da transformação digital de pessoas, empresas e governos, há países que começaram a tratar o tema como algo que deve ser prioridade estratégica nacional. Reino Unido, Índia, Chile e Portugal são alguns exemplos de países que estabeleceram diretrizes, objetivos e métricas para a transformação digital do país inteiro. Eu vejo que o governo brasileiro também está preocupado com o tema. Além da busca pela elaboração de uma estratégia digital nacional, tomei conhecimento de que o governo brasileiro também está avançando para a elaboração de um Plano Nacional de Internet das Coisas e de um Plano Nacional de Segurança da Informação. Aliás,
Fiz minha lição de casa e vi que a Secretaria de Políticas de Informática está coordenando uma iniciativa chamada Startup Brasil para apoiar as empresas nascentes de base tecnológica quanto à consulta pública para a estratégia brasileira de transformação digital. Infelizmente, ainda não fui treinada para ler o texto que foi a consulta popular. Pude identificar que a Secretaria de Políticas de Informática é um dos principais responsáveis por sua formulação. Gostaria de ter mais detalhes sobre a consulta pública e os próximos passos para a sua implantação. É isso aí. Agora é com você, Zé. Obrigado. Acho que já deu um excelente panorama aí sobre o que a gente tem trabalhado na Secretaria de Política de Informática no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Estou vendo ali que deixei um erro na minha data, mas é também uma satisfação muito grande ser o primeiro representante do governo federal a falar, logo após o Emerson aqui, que me deixou ainda mais inspirado para apresentar algumas das contribuições que o nosso Ministério tem trabalhado recentemente. Acho que não está mudando aqui. Como é que eu volto? Tá. Foi citado aqui a palavra estratégia, foi citado questões de segurança da informação, e todas as vezes que eu tenho escutado recentemente esses termos, eu me recordo dessa imagem aí. Essa imagem não é uma gravura muito conhecida no Brasil, mas é uma imagem americana. Eu particularmente gosto muito dela, porque ela é uma imagem. Não sei se a gente tem críticos de arte aqui na sala, mas eu vou me arriscar a fazer alguns comentários a respeito. Particularmente para a equipe que hoje ocupa a Secretaria de Política de Informática, e eu me incluo num grupo que veio de um pedaço do resultado de convergência de telecom e informática, essa imagem traz algumas noções muito importantes. Ela representa, basicamente, um momento de guerra civil americana e a construção dos Estados Unidos. Então, basicamente, ela tem uma imagem da luz vindo da direita para a esquerda, ou, na verdade, do leste para o oeste. E o que ela traz ali, aquela senhora conhecida como Columbia, uma das imagens mais simbólicas dos Estados Unidos, ela vem trazendo ali a luz, uma imagem do iluminismo, né? E trazendo ali, superando as trevas que estariam ali registradas naquele espaço do oeste americano. Tem muita coisa aí também que retrata um tanto da violência em que houve o processo, mas uma parte interessante dela é que a Colômbia, representando aí o destino americano, que seriam aí inspirados divinamente para governarem a si próprios e não dependendo da Europa, ela traz ali em seus braços um aparelho muito importante e algumas cordinhas ali, que eu não sei se dá para ver, dá sim, que é, na verdade, a vinda do telégrafo. O telégrafo vindo junto ali com locomotivas, com a infraestrutura daquele país, e o que isso é dito desse período, nesse quadro, está muito bem simbolizado, que esse período de expansão de infraestrutura foi muito relevante, em particular na Guerra Civil, para que Lincoln, liderando a União, tivesse vantagens competitivas contra os Estados Confederados, porque foi a primeira vez na história em que um general, um comandante em chefe, esteve praticamente em tempo real num campo de batalha, em todo um território da dimensão dos Estados Unidos. Então, isso, para mim, é o que me remete hoje à estratégia, isso é o que me remete hoje à segurança da informação, é isso que, obviamente, com as nossas próprias culturas, com sorte, um pouco menos de violência, isso aqui inspira parte do que a gente hoje busca, e acredito que esse auditório é quem vai contribuir para isso. Quem são as pessoas, quem são as empresas que vão ajudar a construir esse espaço de expansão do país, e com muito empreendedorismo, com muita cultura, trazendo aí esse valor do que é segurança da informação. Talvez a gente esteja já aí quase uns 200 anos atrasados em relação ao pensamento estratégico sobre isso.
Essa aí é uma historinha conhecida de expansões de telégrafo, com razão, com fundo de segurança, sendo inspiração, por exemplo, em vários momentos de guerra. Então, se a gente chama de segurança da informação, segurança cibernética, defesa cibernética, uma das formas que hoje, formalmente, o governo tem separado, isso que foi falado de Política Nacional de Segurança da Informação, é tentar fazer como se houvesse uma distinção entre os fins de uma segurança cibernética, então uma parte mais militarizada, chamada de defesa, uma outra de segurança que muito provavelmente vai acompanhar o trabalho dos senhores. Isso tem sido capitaneado, não pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente está envolvido em discussões sobre isso, mas principalmente pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Então, a nossa moderadora, que fez aí a sua ponderação sobre essa Política Nacional de Segurança da Informação, eu acredito que um melhor interlocutor para isso seja mesmo o GSI. Eu acredito que a ABS e os seus associados devem participar bastante da construção dessa política nacional. Quem gosta de um pouquinho de história, algumas das versões dessa que eu mesmo contei, estou tentando fazer, a Isabela queria ficar um pouco mais inteligente, não sei se ela vai ficar, mas essas aí são algumas das fontes sobre essa historinha que eu contei. Agora eu vou passar sobre 3 programas, rapidamente, sobre 3 programas específicos que a CEPIM coordena. Entre eles, aí, também que os 3 foram citados, essa Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, o Plano Nacional de Internet das Coisas e o Startup Brasil, que estão hoje, aí, entre várias das ações do Ministério, bastante vivos. A Estratégia Brasileira para a Transformação Digital é um documento que está em consulta pública até dia 20, salvo engano, temos aí mais 2 dias. Vários dos senhores já contribuíram para ela, está sendo coordenado pelo CGEE. E o que ele tem inspirado é desenhar uma cultura para o país, uma visão de curto prazo. É um primeiro documento, como a Isabela citou, vários países têm esse tipo de instrumento para guiar sua visão de futuro. O Brasil está construindo seu primeiro. Então, nesse momento, é um documento com uma visão mais curta, de um prazo de 5 anos, em que busca mapear todas as ações que têm ocorrido no governo federal. Então, ele é um esforço que, ainda que capitaneado pela Secretaria de Política de Informática, um dos valores que teve em se organizar isso mentalmente, sentarem à mesa para negociar e para mapear essas iniciativas, foi a oportunidade de governo federal. São vários ministérios, se não me engano, 7 ministérios, mais a Agência Nacional de Telecomunicações, coordenam, tem assento nessa estrutura formal para a estratégia e consultados algumas centenas de interlocutores para a construção desse documento. Então, ele pega desde visões sobre futuro da saúde, internet das coisas, empreendedorismo, governo digital e coloca um mapa do que está acontecendo no Brasil e tenta extrair um pouco de coordenação e racionalidade sobre isso. Há uma expectativa também de nos conduzir, pelo menos inspirar a nossa condução para esse futuro próximo do país. Entre os vários trechos da estratégia, eu peguei aqui, então, esse que trata de cidadania e governo, e o que está no mote desse trecho da estratégia é a construção de novos serviços públicos, a digitalização de serviços públicos como um instrumento para redução de custos, mais inclusão social e mais qualidade na prestação de serviços públicos. Existem várias iniciativas principalmente coordenadas pelo secretário, que em particular não pôde estar aqui, o Pagotti, que o Ministério do Planejamento tem talvez o chapéu mais formal nessa agenda, e boa parte desses trechos sobre a cidadania e governo digital foram construídos pela equipe dele. Mas algumas das iniciativas em que eu acredito que não será exatamente o governo quem construirá, alguém será contratado, provavelmente algumas das suas empresas aqui farão, de fato, a execução desses programas. Então, tem a plataforma de cidadania digital, um portal de serviço do governo federal, implementação de políticas de dados abertos, isso é chave para o que a gente vai falar ali mais um pouquinho em breve sobre empreendedorismo, uma dispensa total de certidões e documentos para serviços públicos digitais constantes das bases de dados do governo, então isso é um instrumento
ferramenta também para baratear os próprios custos do governo dentro dele mesmo, né? A gente consegue ser tão ineficiente que precisa, para tirar do bolso direito e botar no bolso esquerdo, a gente paga por isso, então tem um tanto dessa inspiração. Alguns dos sistemas, ainda sobre a abertura de dados e de informação, tem um sistema de processo eletrônico que deve ser implementado em todos os órgãos da administração pública federal e aprimoração de infraestruturas de redes e bancos de dados da administração pública. Esses são apenas para visualizar, talvez a leitura fique um tanto comprometida, mas alguns dos eixos que inspiram, então, a estratégia digital brasileira. Então, alguns deles são cidadania digital, ampliação do acesso e uso das TICs, pesquisa, desenvolvimento e inovação, confiança no ambiente digital, onde se trata aí, maximamente da parte de segurança, de privacidade, educação e capacitação, dimensão internacional e a digitalização da economia propriamente dita. Esses são os eixos da estratégia. O Plano Nacional de Internet das Coisas, ele vem aí de esforços já formais, estabelecidos por meio de um decreto de 2014. Talvez nesse período todo o senhor já tenha bastante conhecimento dele, mas ele decorre, então, dessa Câmara de Internet das Coisas, que foi estabelecida em âmbito presidencial. E já aí com esses 3 anos passados, já tem várias coisas aconteceram, o plano se moveu, várias coisas saíram do papel, a internet das coisas é um fato, o que se fazer com ela é a pergunta. Então, hoje, contratado por meio de um acordo de cooperação MCTIC e BNDES, a gente tem algumas fases de um estudo sendo elaborado para, principalmente, encontrar quais são as vocações do país neste campo de internet das coisas. Desde onde nós conseguiremos ser mais competitivos, onde os senhores serão mais competitivos num mercado que é essencialmente global, e onde que a gente tem capacidade para aprimorar os nossos serviços. Então, essas 2 fases do estudo de internet das coisas identificaram aí algumas dessas vocações do país. Nesse primeiro momento, estão sendo apontados aí, então, Manufatura 4.0, o que está sendo chamado ali na base de indústria de base, fábricas, área rural, saúde e cidades. Acredito aqui que com o secretário Ehrenberg vai se encaixar bem com essa vertente do plano. E esses 4, vamos dizer, pontos para onde a gente mira, eles são acompanhados de algumas outras horizontais que aqui nesse desenho estão na vertical. O que se espera nesses 4 setores? Então, é mais apoio em capital humano, investimento, financiamento, melhora do ambiente de negócio, que o Francisco aqui nos fez mais uma vez esse triste diagnóstico, governança e internacionalização, uma infraestrutura de conectividade, os aspectos regulatórios que também precisam certamente ser pensados para o número de dispositivos que serão conectados. Uma dessas agendas bastante importantes no Brasil e fora, a agenda sobre privacidade de dados e segurança também. Falei mais de segurança e falei menos de privacidade. Inclusive, naquela imagem lá do John Guest, que me faltou falar também o nome do autor, o nome daquela gravura é American Progress, então é o progresso americano. É importante lembrar que boa parte dessa discussão de segurança, e naquele caso ali também aconteceu, é um contexto também de direitos civis. É uma guerra também de direitos civis. Então, qualquer coisa que se segue nessa área, se isso vier a ser implementado, um plano nacional de segurança da informação, uma lei ou qualquer coisa desse tipo, é extremamente importante que tenha entre suas vertentes um respeito e observação à privacidade dos nossos cidadãos. Agora, falando especificamente do Startup Brasil, esse é um que me toca mais proximamente. No meu departamento, a gente coordena o Startup Brasil. E o Startup Brasil nasce também desse cenário, desse diagnóstico que foi apresentado pelo Francisco. Acredito que tenha bastante convergência também com a agenda do Lauro na ABS, porque a gente está pensando como que é esse futuro do que vocês fazem, né? Então,
tem algumas coisas que a gente pode postergar, tem algumas coisas que a gente pode, talvez, fechar os olhos e esperar acontecer, e tem outras que já estão aqui à porta, já passaram, já entraram, já estão sentados aqui conosco, que é algumas novas formas de fazerem negócio, algumas novas formas de se organizar essa economia digital. E startups é uma delas, esse empreendedorismo de empresas de base tecnológica. E o que a gente tem visto nessas nossas conversas é que elas têm estruturas diferentes das empresas que normalmente a gente encontra no país. Talvez alguns dos senhores, inclusive, já tenham sido o que hoje se chama startup, mas o que a gente tem visto que são novas formas de relações de trabalho, são novas formas de relações societárias, são novas formas de financiamento das empresas. Então, o Ministério de Ciência e Tecnologia também está empenhado nisso. Uma dessas ações, no pensamento total do que é empreendedorismo, é o Startup Brasil, um programa que já roda há bastante tempo e do qual o secretário Maximiliano Martião tem muito orgulho, e a gente também de ter dado continuidade, porque é um bom programa. Ele está hoje, então, com a 5ª turma aberta, já foram aceleradas nesse programa quase 200 startups, e os números do nosso programa são os mesmos números de startup que tem por aí, 90% está errado em bem pouco tempo. E a gente fica feliz com isso, porque, segundo a gente ouve, é isso mesmo que acontece. O que a gente quer é que elas não quebrem e a pessoa esteja morta, ou natimorta, praticamente. Então, uma das outras coisas que a gente tem em nosso diagnóstico é a relação falimentar. O que se segue de uma empresa quando a empresa se encerra? Esse é um outro problema que a gente também tem que enfrentar no futuro próximo. Então, o que está aberto hoje com a inscrição para até 25 de setembro, 50 bolsas de até R$200 mil. Isso ocorre por meio do CNPq, em parceria com aceleradoras privadas. Então, o país inteiro aí tem aceleradoras trabalhando nisso. A gente também gosta dessa imagem, que é bastante conhecida aí sobre o ciclo de financiamento de startups, só para localizar o Startup Brasil. Existem muitas iniciativas de financiamento, de estímulo ao empreendedorismo no país, e uma delas é o Startup Brasil. E dentro do próprio governo federal, no âmbito de governo, existem algumas também. A gente está também bastante empolgado por ter coordenado, estar atuando em coordenação e articulação entre os vários agentes que promovem essas iniciativas. Então, a gente consegue, talvez vocês conheçam o Inovativa, que é um dos projetos do MIDIC, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, na verdade, Comércio e Serviços Mix, né? Mudou o nome, mas ele talvez esteja alocado para uma fase mais inicial das empresas, quando elas ainda estão, inclusive, numa fase de maturação de ideias. O Startup Brasil já começa a chegar aqui nessa parte do Vale da Morte e o crescimento da escalada de quem tiver força e sorte o suficiente para subir. Numa fase subsequente, a gente consegue enxergar um dos programas da FINEP. A FINEP também tem o FINEP Startup, que já tem um ticket um pouco maior, e numa fase subsequente, coisas do tipo BNDES, com Criatec, fundos com valores bastante mais altos. Então, essa é um ponto do Startup Brasil. Meu fechamento aqui é sobre governo. Uma das coisas que a gente ouviu falar bastante em lidando com empreendedores dessas empresas jovens, não empreendedores jovens das empresas, empreendedores das empresas jovens, porque quem também já não é mais tão jovem como eu, parece que também tem espaço. Mas essa questão de contratações com a administração pública, startups e contratação com a administração pública. Não é fácil, não temos uma resposta clara sobre como fazer, mas pelo menos temos uma intenção de melhorar, e nesse diagnóstico a gente viu que isso não é privilégio do Brasil. Vários países têm dificuldade com isso. Então, por exemplo, o Canadá tem lançado um task force para lidar com contratações na administração pública, para contratar serviços baseados em startups. Os Estados Unidos também faz um 101 de como contratar. Várias empresas têm surgido
para atuar startups, nem contratação com a administração. A Índia, uma das soluções que tem considerado nessa seara é dispensar startups de experiências prévias, um dos nossos requisitos. E muito interessante, no Reino Unido também tem lá referências de que elas recebem menos de 3% do contrato com a administração pública. E muito interessante é citar os Estados Unidos mesmo, que entre os seus 25 maiores contratantes com a administração pública, a mais jovem foi fundada em 1969. Então, a gente está mal, mas é meio que esse é o cenário global, está todo mundo tentando entender como que lida com a administração pública e startups na prestação de serviços novos. Muito obrigado. Muito bom. Vamos dar a nossa continuidade e a gente tem aqui importante, talvez ouvir o que a Isabela viu disso tudo, né? Então, Isabela, algum comentário sobre a resposta? Eu certamente aprendi bastante com a resposta dada pelo coordenador. Tenho certeza de que a estratégia digital poderá ser um grande marco para o desenvolvimento do Brasil a partir do estímulo à inovação e ao avanço de novas tecnologias. Será um prazer apoiá-lo no que estiver ao meu alcance. Muito bom. Isabela, nós aqui de São Paulo já conhecemos bem o excelente trabalho do secretário Annenberg. E o que você gostaria de perguntar para ele? Olá, secretário Annenberg. Eu acredito que você tenha ótimas ideias e projetos para contribuir para a digitização da Prefeitura de São Paulo. Mas, ao invés de perguntar, eu gostaria de pedir se você pode contar quais projetos você vem trabalhando para inovar ainda mais a cidade de São Paulo. Bom dia a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui. Queria começar agradecendo ao Francisco pelo convite. Muito obrigado pelo convite, Francisco. É um grande prazer estar aqui na ABS, nesse nosso conference e congresso, enfim, um encontro de amigos. E eu me sinto muito à vontade, Francisco, aqui, porque, além de tudo, sou vereador pela cidade de São Paulo e espero que tenha sido votado por boa parte de vocês, porque me reconheço como sendo um representante do setor. Então, contem comigo, estando na secretaria ou mesmo na vereança. Eu acredito muito na questão da tecnologia da informação, das novas tecnologias, e acredito muito que a gente tem muita coisa para fazer na cidade de São Paulo, e eu queria contar um pouquinho sobre isso. Mas não podia deixar de agradecer aí ao Lauro, à Isabela também. Isabela, obrigado, viu? Bom dia. Ao Sérgio pelas palavras, e falar também o Emerson, né, grande amigo, e depois comentar um pouquinho sobre seus desafios e considerações iniciais. E dizer também que, em São Paulo, nós estamos acelerando com o nosso prefeito João Dória. Aliás, não para de acelerar, fim de semana, à noite. E eu brinco muitas vezes que eu só consigo estar aqui quando eu tiro a tornozeleira eletrônica que ele coloca nos secretários para dar uma corrida aqui, fazer a apresentação e voltar correndo lá para a prefeitura, porque o João cobra e cobra o tempo todo, cada vez melhorias maiores para a cidade de São Paulo. E eu vou falar muito rapidamente sobre São Paulo, cidade inteligente, um pouco o que nós estamos fazendo, mas antes de entrar nos principais projetos, queria contar um pouquinho para vocês os nossos pilares, né? Os pilares da nossa Secretaria de Inovação e Tecnologia, que, aliás, é bom deixar claro, não existia até 8 meses atrás. É uma criação do prefeito que mostra a importância que ele tem dado a esses temas, inovação e tecnologia. Ele criou apenas 2 secretarias, uma de desestatização e parcerias e a outra de inovação e tecnologia.
E aí alguns pilares importantíssimos da nossa secretaria, né? A ideia da simplificação, né, dos processos, redução da burocracia. Aliás, eu acho que esse talvez, Emerson, seja um dos grandes desafios da nossa sociedade, não só em São Paulo, mas no Brasil. Como é que a gente pode fazer para simplificar, para reduzir a burocracia, para fazer com que a gente possa ter, de uma forma muito mais rápida e simples, serviços públicos de qualidade. Aliás, esse é um desafio que eu tenho a minha vida toda profissional. Há 27 anos eu trabalho na área pública e entrevistei, na época que eu comecei, o ex-ministro Hélio Beltrão, e continuo com esse desafio. Como é que a gente simplifica os processos? Eu acho que se a gente conseguir dar um passo nesse caminho, e tem várias medidas nesse sentido, eu não tenho dúvida que a gente vai fazer uma sociedade muito melhor. Outro ponto que eu gosto sempre de discutir é a questão da descentralização dos serviços da administração municipal. Na cidade de São Paulo, uma cidade complexa como essa, se nós não descentralizarmos, se nós não dermos força para as prefeituras regionais, para os conselhos de representantes, não vamos adiante. Tenho certeza disso. Os vereadores precisam perder poder. Eu falo isso com toda tranquilidade, sendo vereador. Nós precisamos descentralizar atividades, parar de discutir nome de rua, parar de querer interferir em tudo que é possível na administração municipal e só pensar os grandes planos para a cidade. Plano diretor, código de obras, o orçamento, o resto, tudo tem que acontecer nas prefeituras regionais. Um outro ponto que eu também gosto de discutir, que muito rapidamente passar, é a integração de forma transversal dos diversos órgãos municipais. Infelizmente, no Brasil, nós somos muito setorialistas, né? Além de muito corporativistas. A ideia é sempre ter a Secretaria Municipal da Educação, Secretaria Municipal da Saúde, e não integram políticas das diferentes áreas. Precisamos integrar de forma transversal esses órgãos e as políticas municipais. Outro ponto importante é a promoção de serviços eletrônicos. Depois de 10 anos à frente do Poupa Tempo e 5 anos à frente do Detran, para mim está claro, serviços eletrônicos são fundamentais para melhorar a qualidade de vida das pessoas, com foco no cidadão e combatendo a corrupção. Então, isso são os pontos e os pilares principais da nossa secretaria. Outros pontos importantes são conceitos de inovação, também muito rapidamente, que a gente tem pouco tempo, é a questão da transparência e dados abertos. Nós não vamos longe se não tivermos dados abertos e muita transparência no governo municipal. Também, cada vez mais, a colaboração entre governo e sociedade. Para mim está claro que não é mais possível pensar o Estado como um grande provedor. É necessário que a iniciativa privada, a academia, as organizações sociais, todas elas participem muito mais da vida pública desse país. Também, como já disse antes, a inovação tecnológica é muito bem-vinda. É fundamental todas as novas tecnologias, blockchain, inteligência artificial, que nós já estamos testando no 156, e vários outros. Internet das coisas, a ideia é ter um aplicativo sobre alagamento aqui para a cidade de São Paulo, veículos autônomos, já estamos em testes na cidade de São Paulo, e tantas outras inovações tecnológicas. Fomento ao ecossistema da inovação, também a Prefeitura como um parceiro nessa área. E aí, 3 grandes fundamentos. O governo como plataforma, né, a Prefeitura permitindo, abrindo seus dados para o fomento de novos negócios, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Um governo único para um cidadão único. Essa é uma questão para nós muito importante, né? Não dá mais para a prefeitura e o cidadão ser visto como vários. É um governo e um cidadão. E esse trabalho precisa ser feito o quanto antes. E eu gosto muito também da ideia de um governo proativo e atento. Uma das coisas que eu mais gostei de fazer no Detran não foi mandar multa para os senhores e senhores, mas, ao contrário, é lembrá-los que precisavam renovar a carteira de motorista.
mandando 30 dias antes do vencimento da carteira, ou uma cartinha, ou uma mensagem, né, lembrando que vocês precisavam renovar. Para mim, isso é um governo proativo, é um governo atento, é um governo que se preocupa com o cidadão antes de fiscalizá-lo, antes de cobrá-lo. Isso, para mim, é muito importante. E aí, muito rapidamente também, passando os princípios gerais, cidade inteligente, vocês sabem, né? Integração, participação popular, uso da tecnologia de informação, né? Incentivo à indústria, melhoria do ambiente de negócios. E aí vamos ao que interessa, né? Muito rapidamente também, porque a gente tem pouco mais de 6 minutos. São várias ações que a Prefeitura está tomando para tornar a nossa cidade mais inteligente. Desde a PPP, de iluminação pública, retomar o que já tinha da gestão passada, os ônibus na nova licitação terem Wi-Fi, né? A PPP para um sistema inteligente de semáforos, a cidade conectada e tantas outras inovações que nós estamos fazendo na cidade de São Paulo. De qualquer forma, é importante deixar claro, eu acabei de voltar da China com o nosso prefeito, e lá lixeiras são inteligentes, os ônibus da cidade têm reconhecimento facial. Lá tem, na iluminação pública, com certeza, câmeras, Wi-Fi, né? É fundamental. Todo o sistema semafórico funciona de uma forma inteligente. Tudo isso nós estamos trabalhando para implantar na cidade de São Paulo. Mas eu queria falar um pouquinho mais especificamente sobre os projetos que a minha secretaria coordena. Um deles é muito importante, Sérgio, aí falando um pouquinho sobre como é que a gente simplifica a abertura de empresas. Quando nós assumimos a Prefeitura de São Paulo, levava mais de 100 dias para abrir uma empresa de baixo risco, integrando Junta Comercial, Receita Federal, vários órgãos municipais. Hoje, é possível abrir uma empresa de baixo risco, que são 80% das empresas na cidade de São Paulo, em até 7 dias. E o nosso prazo, segundo o nosso prefeito, até o fim do ano, 5 dias, no ano que vem, 2 dias, e ele voltou da China, eu mostrei para ele que lá abre num dia só, ele já me cobrou, disse, Daniel, é num dia que tem que abrir empresas. E nós estamos trabalhando para isso, com a ideia da redução da burocracia e com, principalmente, um processo autodeclaratório. Isso é uma mudança cultural, que é outro desafio tremendo que nós temos nesse país. Como é que a gente acredita mais nas pessoas e menos nos processos, e menos nos cartórios? É fundamental acreditar na declaração das pessoas. E vamos fazer isso não só para abertura de empresas, mas também para fechamento, para regularização e muitos outros assuntos relacionados a esse tema. Esse é um projeto fundamental da nossa secretaria. Outro projeto fundamental da nossa secretaria é o ambiente digital. Não ter mais papel na Prefeitura de São Paulo. Até o fim do ano que vem, nós vamos estar com todos os processos eletrônicos e não vai mais entrar papel na Prefeitura de São Paulo. Isso, além de economizar, diminuir a necessidade de árvores serem abatidas, também reduz o prazo de tramitação de processos. Um outro projeto muito importante é a extensão do Wi-Fi público para toda a cidade de São Paulo. Hoje nós temos 120 praças e o objetivo é levar o Wi-Fi sem recursos públicos, com a iniciativa privada participando, e vamos lançar uma licitação para isso, o Wi-Fi público para toda a cidade, em bibliotecas, em centros culturais, em pontos turísticos, nos CELs, nas UBSs, para toda a cidade de São Paulo. Isso tudo eu preciso muito da ajuda da iniciativa privada. Outro ponto importante é o SP156. Hoje nós temos um aplicativo, tem um call center, recebe mais de 20 mil ligações por dia e temos a internet. A ideia é integrar outras linhas no 156 e melhorar muito o funcionamento do 156, que, na verdade, funciona bem. O grande problema, o grande desafio é conseguir que lá na ponta a gente consiga rapidamente resolver a poda de árvore, tapar o buraco. Esse é o grande desafio que nós temos no 156. Bom, como não podia deixar de ser, nós vamos montar o Poupa Tempo Municipal.
que vai se chamar Descomplica, nosso prefeito já nomeou, e a ideia é trabalhar em cada prefeitura regional com os serviços todos da prefeitura sendo resolvidos ou eletronicamente ou diretamente, presencialmente, nas prefeituras regionais. Também estamos trabalhando junto com vários órgãos, como, por exemplo, a Secretaria de Segurança, o City Câmara, o Dronepol, um centro de operações integrado que nós estamos montando para a cidade de São Paulo. E eu poderia aqui falar sobre vários outros projetos, um deles, principalmente, da saúde. O Corujão, nós demos um apoio tremendo para a Secretaria da Saúde para melhorar o atendimento e estamos desenvolvendo o prontuário eletrônico da saúde, integrando o governo federal, governo estadual e governo municipal de forma eletrônica, não mais de papel, para que a gente possa, com isso, ter um sistema de fato de saúde. Para isso, convido vocês a nos ajudarem. Podia falar um pouco mais também sobre o CEL 21, que a ideia é justamente levar o ambiente digital para salas de aula, lousas digitais, estímulo ao aprendizado por meio de games educativos, o projeto Primeira Infância, integrando as bases de dados da saúde, da educação, da assistência social, para que a gente possa, com isso, maximizar recursos, otimizar e, de fato, fazer a integração entre vários órgãos municipais. Queria falar um pouquinho, já para o final, sobre o nosso projeto do FabLab, que é fundamental, são 12 espaços de fabricação, aliás, que veio da gestão passada, uma boa iniciativa, justamente para que as pessoas possam fabricar, possam entender robótica, impressão em 3D e tantos outros aspectos de forma gratuita na cidade de São Paulo. E o MobLab, que acaba sendo um grande espaço para apoiar as startups, Sérgio. E a gente tem trabalhado muito com o MobLab e acabamos agora de dar alguns prêmios. Por exemplo, o ParkNet é um aplicativo em que você sabe, por exemplo, onde tem vagas para idosos e deficientes na cidade de São Paulo e como chegar até elas, né? Ou mesmo, na gestão passada, a abertura de dados sobre a locomoção, a mobilidade do ônibus, permitiu que hoje tem aplicativos que mostram quanto tempo demora para aquele ônibus chegar naquele ponto. E tantas outras iniciativas via startups. Nós estamos apoiando fortemente e estamos, inclusive, lançando o Lab 011, que vai ser um laboratório para serviços e com desafios que a gente vai lançar para resolver problemas da cidade de São Paulo com o apoio das startups. A Prodan também é muito importante deixar claro que nós estamos modernizando a Prodan, pois a Prodan que nós encontramos não tinha uma estrutura focada muito mais no data center e menos em serviços, e para nós é fundamental ter uma Prodan moderna, proativa. E só para terminar, porque meu tempo já se esgotou, eu queria fazer um desafio para vocês, para que a gente possa usar os laboratórios da prefeitura para fazer pilotos, seja em blockchain, seja inteligência artificial, seja internet das coisas. Estamos abertos a isso, queremos fazer isso, né? E o mais importante é conseguir levar a cidade inteligente, principalmente para quem mais precisa. Né? É muito importante isso, a gente deixar claro, né? Que nós precisamos levar a tecnologia para quem mais precisa. E lembrando o que Emerson falou, eu concordo com ele, tecnologia é meio para a gente fazer uma cidade mais inteligente, mas principalmente uma cidade com mais qualidade de vida e uma cidade para todos, que não deixe ninguém de fora. Era um pouco isso que eu queria deixar para vocês num primeiro momento e agradecer muito a oportunidade, dizendo mais uma vez que eu estou à disposição e a nossa secretaria para trabalhar junto com todos vocês, com todo mundo que mexe com tecnologia da informação. E muito obrigado, Francisco, pelo convite. Um abraço.